Olá pessoal, estamos ao vivo, começando aí a nossa live, os Destemidos. Já já o Destemido mesmo vai chegar aqui, tá? Então segura aí você que tá chegando aqui no Instagram. Vamos esperar as pessoas chegarem. Você que já tá me acompanhando, aqui do ladinho, ó, tem um aviãozinho. Você vai clicar nele e vai disparar para a gente convidar outras pessoas para essa live, que é a primeira live Os Destemidos. E você vai gostar muito, pode ter certeza que vai ser extremamente importante, vai ser extremamente próspera essa nossa live. Nós vamos entender um pouco mais da cabeça de uma pessoa destemida e o quanto nós podemos aprender com isso. Então, ó, você que já está chegando, já vai deixando o seu nome e dizendo de onde você é. Ó, já quero dar boa noite para Elza Nunes, pro Vicente, a Valesca, José Miguel. E ó, o Destemido tá chegando. Boa noite, José Miguel. Gente, fala de onde vocês são. Me fala se o áudio está bom, tá? São Paulo, capital. Maravilha. Eu estou aqui diretamente dos estúdios da Avenida Paulista e o Destemido já vai entrar e nós vamos fazer essa live hoje, que é a primeira live. E se vocês gostarem, a gente vai voltar com outros temas para poder ajudar aí nossos destemidos a destravarem essa prosperidade e a crescerem, tá? Seja bem-vindo, olha, maravilha, Valesca, obrigada, viu? Gente, eu vou colocar o fone porque eu sou daquelas pessoas que quando eu começo a fazer live, eu quero me concentrar. Então, a hora que o destemido chegar, a gente já vai começar aqui, vamos lá. Eu vou chamar o Luciano, que ele já está na live. Boa noite. Olha, Pamplona, o Vicente aqui é meu vizinho. Gente, eu amo essa Avenida Pamplona. Eu ia muito ali no Carrefour Pamplona, porque eu trabalhei na companhia, né? Então, eu ia muito lá. Luciano Destemido, já vou te chamar agora. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. Chamei o Luciano. Aí nós já vamos dar início. Deixa eu colocar o fone para ficar melhor para ouvir ele. Cadê Luciano? Peraí. Vamos aguardar aqui o Luciano chegar para a gente poder dar início a essa live maravilhosa, que é a primeira live dos Destemidos. E ele tá chegando aqui. Bora lá, Luciano. Boa Ó, noite. tô te ouvindo, mas não estou te vendo. Você tá me vendo? Eu estou vendo perfeitamente. Será que meu sinal está ruim? Então, tenho que ver se é o sinal ou se é o telefone. Às vezes acontece isso, porque eu uso o iPhone. Já aconteceu das pessoas olharem e não verem a imagem. Eu vou olhar aqui, eu vou conferir aqui que eu tenho um retorno. Pera lá que eu já vou olhar aqui no meu retorno, se eu estou conseguindo te ver. Gente, fala para mim se vocês estão vendo o Luciano. Me avisem aqui porque eu não estou vendo ele, mas ele disse que está me vendo. Pera lá, se der algum problema a gente entra de novo. Aqui não tem problema não. É o Deixa eu ver. Josemi falou que eu acho que é a câmera que está com problema. Quer trocar o aparelho? Eu vou sair, eu vou entrar novamente. Eu acho que é melhor, viu? Perfeito, faça isso. Faça isso que tá tudo certo. Gente, o fantástico do ao vivo é isso, né? Essas conexões maravilhosas. Ó, o José Miguel disse que não está aparecendo, a Elsa também não. Muito bem, então deve ser alguma configuração. Ele já vai resolver e já vai voltar aqui para a gente começar essa live. Gente, vamos fazer o seguinte: vamos chamar pessoas aqui para nossa live? Pega o aviãozinho aqui, já vou fazer isso ó, do meu outro aparelho. Pega esse aviãozinho, dispara e vamos convidar outras pessoas para nossa live, os Destemidos. E ó, se você que está na live aqui ainda não me segue, já me segue aqui, @Rosimelo Locutora, tá? Já me segue aqui para a gente fazer uma grande conexão de destemidos por esse mundo afora. É extremamente importante o tema que nós vamos abordar hoje. A gente vai falar um pouquinho de como que a gente pode superar os desafios
desafios de 2025. Eu sei que tem muita gente que está preocupado, que está desesperado, que ouve um monte de notícia e fica maluco. Eu sei como é que é isso, mas eu quero que vocês entendam que eu sempre falo isso, né? Atrás de um problema existe um negócio. Então, de repente, pode ser a sua oportunidade. Luciano, não está aparecendo Não está a sua. aparecendo? Não, ainda não. Então eu vou ter que ir lá. Eu Ah, estou com um problema no prédio que acontece. Faltou energia aqui no prédio, bem, está no gerador. Então pode ser que seja isso. Eu vou lá para a piscina para pegar o sinal da TIM. Só um minutinho. maravilha. Vai lá que nós estamos aqui. Falando, enquanto a gente está falando, né, que estamos aqui, só que eu estou vendo toda a imagem. Faz o seguinte, vira a câmera. Já sei o que que é, Luciano. Você tem que virar a câmera. Por isso que não estava aparecendo sua imagem. Ó, dá uma paradinha aí. Você estava filmando a parede. Boa noite, cara Destemidos. Boa noite, Rose. Tudo bem com vocês Ó, aí? isso é um bom sinal. Vamos lá. Sabe o que que é bom, Luciano? Até quem não sabe mexer no celular pode ficar milionário. Aqui é bom a gente aprender juntos, né? Eu sou bom de Ó, contar dinheiro. Ó, para vocês terem vamos ideia fazer aí. o seguinte, ó. Você consegue virar para a luz ficar de frente com o teu rosto? Porque essa luz de trás, ela acaba incomodando um pouco. Você consegue virar? Virar do Se outro lado. melhorou. Vira do outro lado. Deixa a luz de frente com o teu rosto. Você vira do outro lado. E agora, nada? Não, você faz assim, ó. Calma aí. Luciano, você é extraordinário. Isso. Isso aí, maravilha. Vamos aproveitar e jogar tênis de mesa aqui, ó. Vamos jogar tênis de mesa aqui. Gente, tinha que ser diferente mesmo, né? Agora sim. Ô, Rose, e aí você fala para nossa galera aí, os amigos aí, que é a primeira live do Destemido, hein? Primeira live. Gente, aqui a mentoria na prática. Ó, fica tranquila que eu tô muito acostumada com isso, Luciane, e eu me divirto demais. Eu sempre falo assim, gente, aprender precisa ser divertido, não é? Já Com pensou se certeza. fosse um estresse? Isso aqui é bom, tá? Agora sim. Agora sim eu. Vamos lá. Extraordinário. Vamos Como é que vocês acertar estão? Vamos aqui. passar o dia aí, o dia de negócio foi muito bom para vocês. Me conta aí como é que foi o dia de negócio de vocês aí, para a gente discutir um pouco, aprender um pouco juntos aqui. E hoje a gente vai otimizar e falar de finanças, falar. Finanças é a base é a base humana, né? Finanças é maravilhoso. Como é que foi o dia de negócio de vocês? E o seu, Rose, também foi bom? O meu foi bom, eu tive muitas reuniões. Eu tô sempre no digital, né, gente? Olha, para você ter uma ideia, Luciano, tudo depende de dedicação, né? O meu dia foi muito bom. Eu acordei 4:30 da manhã, já fiz mentoria, fiz live no YouTube, fiz live no Instagram, fiz um monte de reunião, fiz Muito bom. atividade física e eu falei isso hoje para minha equipe de vendas, né? Eu estou fazendo treinamento com algumas pessoas e aí tem umas coisas que as pessoas comentam que é muito engraçado, né? Fala assim, ai, vender é tão difícil. Eu falei, se você achar que é difícil, você só está criando um problema que não precisa. Ai, mas o não eu já tenho, eu estou atrás do sim. Eu falei, eu não tenho não nenhum. Para mim tá tudo certo. Então, assim, a gente precisa fazer as coisas de forma divertida. Porque o dia a dia, ele exige dedicação, né? A gente ri porque tem que ser divertido. E o mundo dos negócios, para muitas pessoas, é um pesadelo. Vender é um pesadelo, levantar cedo é um pesadelo. Então, tudo vai virando um problema atrás do outro. Então, por que não se divertir mesmo na guerra, né? E é uma coisa que a gente está vivendo muito hoje no nosso país. Muita gente não entende que na crise o dinheiro muda de mãos. Então, por mais que você está achando que a sua vida está difícil agora, experimente se divertir na guerra, que você vai encontrar oportunidades. E você que é um cara extremamente destemido, gente, esse homem aqui já passou apuros absurdos. Já passou fome, já
faliu, quebrou não sei quantas vezes, já foi enganado comprando uma mina que não tinha nada de especial, já ganhou R$ 1 por dia. E aí eu pergunto para você, Luciano, dá para viver, se divertir mesmo na guerra? Exatamente. Comprar pedreira sem ter pedra, eu acho que eu fui o único no planeta, viu? Extraordinário. Sabe, uma vez eu levei um golpe na internet de R$ 3.000, eu fiquei arrasada. Eu fico imaginando. Você comprar uma mina sem pedra, como é que você ficou? Olha, eu fui em Miami atrás do cara, fiquei uma semana lá, não achei o cara. E por sorte da Márcia que ela me acompanhou nessa jornada lá, há 10 anos atrás, eu não achei o cara em Miami. Ó, O cara vocês vejam, gente, famoso. tudo que esse cara passou e nunca tinha feito nem a live, tava filmando a parede e mesmo assim prosperou. Então, vamos começar o seguinte, Luciano. A gente ri, se diverte, porque de fato você é uma pessoa muito divertida. Eu tenho que falar isso, gente. Ele é muito divertido. Já quero dar uma boa noite para a doutora Márcia Machado, que deve estar do seu lado aí, né? Que é destemida demais também. Ela passou aqui, mas ela já subiu lá para cuidar da Cidinha. Daqui a pouco ela desce. Eu ia perguntar da Cidinha agora. Vamos falar da Cidinha daqui a pouco, vocês vão saber quem é ela. Então vamos começar o seguinte, Luciano. De onde você é? Fala pra gente. Olha, senhores, muito obrigado por vocês estarem aí na nossa live. Então a gente vai aprender um pouquinho hoje. Eu sou lá do sertão da Paraíba, eu nasci na cidade mais pobre do Brasil, viu, Rose? Chamada Lastro, fica no sertão a 470 quilômetros de João Pessoa. Então, até há 21 anos atrás era o título da cidade mais pobre do Brasil, né? Então, Cara, para você ver que o que é. situação. Ó, Exatamente. deixa eu só Mas, falar uma coisa aqui, ó. O Edinaldo, ele é seu primo, ele tá falando aqui, meu primo é um gênio, te assistindo diretamente de Souza, na Paraíba. Você sabe que o maluquinho, quando ele não é bem sucedido, ele é um louco, mas aí quando ele é bem sucedido, ele é um gênio. que maravilha. Souza, eu amo aquela cidade, que foi ali onde despertou o meu interesse por negócios, né? Foi lá onde eu trabalhei enfitilhando cadeiras, né? Para vocês que estão na live aí, cadeiras de balanço, só existe mais no Nordeste brasileiro. Lá eu enfitilava aquelas cadeiras a R$ 1 por dia. Ó, no Paraná tinha essas cadeiras e eu amava, gente. Eu sou do interior do Paraná, um lugar muito simples, e eu amava essas cadeiras. Chama fitilho no Nordeste, né? Lá no Sul No eu não sei como que sentido era de o São nome, eu Paulo é chamava de espaguete. cadeira. Chamava de cadeira diária, porque elas ficavam sempre na parte externa, né? Ó, Certo. deixa eu dar um oi aqui para Ale Araújo, pro Moreira Terapeuta. O Moreira tem um podcast muito bacana, viu, Moreira? Depois a gente vai conversar sobre isso. Ó, tem aqui o José Miguel, deixa eu dar uma boa noite aqui. Luciana, quem mais? Márcia, agora eu tô vendo todo mundo. Pera aí que eu vou dar um acenar para todo mundo. Olá, Beth, Altemir, Priscila Marçal, seja bem-vinda. Will Oliveira, Missionário Pri Ribeiro, Tati Izzy, lá de Santa Catarina. Olha, uma galera aqui, gente, sejam todos bem-vindos, está muito divertido. A gente já começou bem aqui a nossa live, ó. Quem é do Paraná aqui, o José Miguel. Tati de Santa Catarina, boa noite para os destemidos. Pois é, seja destemido que dá. E, Luciano, você que é um cara aí que tem uma história extraordinária de superação, que veio da cidade mais pobre do Brasil e hoje mora na cidade mais rica do Brasil. Quantos anos demorou para acontecer essa mudança? Olha, eu saí lá de Souza, Paraíba, em 2001. Eu voltei lá no primeiro turno de presidencial e o segundo turno eu justifiquei aqui. Então faz aí 23 anos, né, que eu estou aqui em São Paulo. Mas aqui foi muito rápido a minha transição aqui. Eu acostumei muito rápido, porque a minha decisão de vir para cá foi definitiva, né? Eu não queria ficar no Nordeste ali. Eu não via perspectiva de eu crescer lá, de vencer ali. Por quê? É muito difícil as coisas lá, né? Como o Edinaldo aí é de lá, ele sabe como é que é. Você tem
falta de água, você tem calor demais, você não tem perspectiva, não tem indústria, né? E eu tinha que olhar para longe e não enxergava nada. Então, quanto mais eu olhava, pior, mais escuro ficava. E eu falei, não, aqui não dá para mim. Então, a última tentativa que eu fiz lá, eu fiz um concurso da PM, da Polícia Militar, eu e mais 5 amigos, quando a gente terminou o ensino médio. E, por ocasião, só eu não passei. Os 4 amigos passaram e eu fui reprovado com... Quando a gente faz o concurso da Polícia Militar, eu fui reprovado no exame de vista. Por quê? Ele coloca um quadro lá com 5 letras e nessas 5 letras ele colocou um tampão aqui, Um eu li, tampão. depois ele bateu. Quando ele bateu aqui, eu consegui ler uma letra das 5, né? E não, eu fui reprovado ali. Aí eu recorri, contratei advogado para poder... Você queria mesmo ser PM? Porque, na verdade, era um emprego efetivo. O que estava na minha mente naquela época era que seria um emprego efetivo e ali eu teria um sustento garantido para mim, para vaga para um casamento futuro, a família. Então Era é uma isso que estava na minha segurança, mentalidade. né? É isso que eu imaginei. E fui reprovado, graças a Deus não passei. E eu falei, olha, agora é hora de eu ir para São Paulo, né? Eu tenho uma irmã em Quantos São anos Paulo, vou ligar você para ela. tinha nessa época? Nessa época eu tinha 21 anos, 21. Quando eu Deve fiz ter o... sido bem frustrante, né, para você insistir tanto. É porque eu achava, os colegas passaram, os 4, né? E eu falei, caramba, se eu não passei, então eu vou recorrer aqui e eu ver que dá, né? Fiquei lá batalhando um mês, né? E eu vi que não deu certo. Foi onde eu tomei a decisão de vir para São Paulo. E minha irmã falou assim, vamos lá, eu moro aqui e tal, você pode pegar um emprego aqui na SBC Trans. A SBC Trans é da dona Beatriz, uma grande empresa aqui, que não sei se tem de São Bernardo do Campo. É uma grande empresa de São Bernardo do Campo, tem 1000 ônibus, essa doutora Beatriz. Por sinal, eu conheço ela muito bem, né? Uns 10 anos depois que eu vim conhecer ela. E eu falei, olha, eu sei lavar ônibus, cara. Aí um João, amigo dela lá e vizinho, me chamou para trabalhar no Walmart, no Hortifruti. Eu fui trabalhar Cara, no Walmart, agora lá você no chegou Hortifruti. num ponto que eu conheço bem. Você chegou a trabalhar no Hortifruti? Trabalhei ali no Hortifruti do Walmart 3 meses, né, pesando, né, na balança. E eu achei aquilo muito leve, cara. Porque eu trabalhava lá por mais que eu era lá do sertão, lá na Paraíba, mas eu trabalhava de manhã e estudava, pegava o pau de arara e ia estudar à tarde lá no colégio, né, para terminar o ginásio. Você trabalhava na E, roça? por ocasião, eu falei que isso aqui é muito leve. Trabalhava na enxada. Das O que cadeiras eu era? trabalhava na enxada, tal, mas ali Você era colheita, era o quê? era na terra do meu pai mesmo. Quando chovia tinha colheita, quando não chovia não tinha nada. Então aí, aí também trabalhava cavando, né? Cavando lá nas terras lá, e isso Agora, para uma poder ajudar meu pergunta. pai. Quando você era criança, teve alguém na sua família que te inspirou de alguma forma? Como que você teve essa ideia? Isso veio da infância ou não? Eu te falo porque, assim, algumas pessoas da nossa infância, elas podem, até sem saber, estimular a gente. Por exemplo, eu tinha 5 anos de idade, eu morava no interior do Brasil e eu falava assim, eu vou trabalhar na televisão, mas porque eu não tinha mais nada, a não ser uma televisão diferente. E a pobreza era tão grande que a televisão parecia algo incrível. Então eu via a novela, eu via as pessoas andando na Avenida Paulista, eu achava tão interessante, mas nunca achei que eu ia morar aqui, na Avenida Paulista. Então, a minha inspiração era só a televisão, porque era o único recurso que eu tinha. E eu tinha uma inspiração muito grande no meu avô, porque ele tinha a terra dele. Então, eu queria saber se teve alguém que te inspirou de alguma forma. Pai, primo, vizinho. Teve sim, mas não foi familiar, tá? A minha inspiração veio de longe. Lá, como não tinha televisão, mas a gente assistia o rádio, né? Tinha um rádio a pilha lá. E com 10 anos eu comecei a escutar pelo rádio Antônio Emílio de Moraes, Abílio Diniz, na Voz do Brasil. Esses caras davam entrevista na Voz do Brasil. E eles falavam de fábrica deles, né? E eu comecei a gostar daquilo. Então, desde moleque, os meus inspiradores mesmo foi o Antônio Emílio de Moraes primeiro, o segundo, Abílio Diniz. Aí,
quando eu tive acesso à internet, que já foi. Quando eu tive acesso à internet, já estava com 20 anos. Aí eu comecei a pesquisar, né? Quem que seriam os industriais? Eu pesquisei a fundo os dois, né? O Antônio Bento de Moraes e o Abílio Diniz. Aí depois eu pesquisei Barão de Mauá, depois eu pesquisei Rockefeller. Então, esses caras, aí foi trazendo esses caras e incrementando essas ideias e foi Curioso você amadurecendo. falar, Então, curioso você ter uma inspiração de empresário sem você ter nenhum histórico na família, porque são pessoas muito específicas, né? Por exemplo, poucas pessoas conhecem a história do Barão de Mauá. Eu atendi um empresário que ele era encantado com a história do Barão de Mauá, por isso que eu acabei me interessando. Mas você tinha um gosto especial por grandes homens de negócios. Isso não é comum para quem veio de um lugar tão simples. E quantos anos que você olha, tinha quando você começou a ter acesso ao rádio? 10 anos eu já escutava eles dando entrevista e eu falava, né? Eu quero ser o cara deles, porque eu via ali a dificuldade que nós tínhamos lá no Nordeste, né? E eu falava para mim mesmo, né? Eu não tenho família empresária naquela época, não tinha ninguém, não tinha. Minha família é toda da agricultura, todo rio de pobre, e ninguém era empreendedor. Mas isso me encorajou, sabe? E eu começava a usar, cara, eu começava a pensar em aviões, eu começava, sabe, era coisa de maluco, 11 anos, começava a pensar conquistando as coisas, entendeu? Então eu acho que isso foi despertando lá no subconsciente a mentalidade empreendedora para quando eu iniciasse alguma coisa, eu pensar sempre em querer mais alguma coisa, porque a insatisfação é um estado criativo, né? Então você tem que estar sempre satisfeito para você e dar um passo mais além, entendeu? Olha, o Pablo Porque Marçal usa se uma fala, frase que parece muito o que você está falando. Ele fala uma insatisfação positiva. Ó, eu não sei se você está ouvindo porque deu uma travadinha na sua câmera. deu uma travadinha assim. Então, a insatisfação é uma maneira de você perseguir coisas extraordinárias, sabe? Não é que você não tem que ser grato. Grato é diferente de insatisfeito. Tá? Você tem que ser grato pelo que tem, mas insatisfeito pelo que tem. Com isso, você vai buscar as coisas. Eu sempre pensava, meu pai naquela situação, minha mãe e tal, aquela vida humilde lá. Eu falei, eu preciso ser alguém na vida, preciso ser. Meu sonho é ser engenheiro e comprar um carro. Então eu trabalhava nesse sentido, né? Então na mentalidade ali eu tinha que sair de lá para ser engenheiro e comprar um carro. Então era isso que estava na minha cabeça e tive a oportunidade, deixei meu pai chorando lá mesmo na porta e vim embora. Não pensei duas vezes. O, Ô Rose, eu vou ter que botar ó, carregar na tomada aqui milagrosa aqui, tá? Luciano. Não, isso que eu ia te falar, como tá travando a Oi. sua câmera, eu não consegui te ouvir direito. Ai, gente, eu fico encantada com essas coisas. O ao vivo é extraordinário. Olá, Tereza Arditi, Marcos Ronan, Ari Kemes, Doce Erva, Geraldo Gomes, sejam bem-vindos. Olha, SOS Piscinas, pessoal do Rio de Janeiro. Dá um Gente, grande essa live abraço tá muito especial para engraçada. essa amiga maravilhosa aí, porque ela é muito amiga minha e assim, ela é mulher de negócio lá de Ariquemes, vendedora das ervas de Ariquemes. A gente tem parceria de negócio, é uma Como que é o excelente nome parceira aí lá dela? de Ariquemes. É Zélia, nossa amiga Zélia. Zélia. Você sabe que há muitos anos eu tive parentes em Ariquemes, que é Rondônia, né? Não sei Quebrei se lá em eles ainda estão lá. 2009. Eu preciso. Oi? Eu quebrei em 2009 lá em Ariquemes, né, Zélia? Eu fui fazer o É, empreendimento eu da preciso Odebrecht perguntar lá. para os meus primos se ainda tem parente em Ariquemes. Eu acho que tem. Será que a Zélia é minha parente? Eu nem estou sabendo.
então essa foi a trajetória inicial, né? Rose, voltando lá, a trajetória inicial, quando eu comecei a enxergar o mundo, né? Enxergar o mundo de outro horizonte que realmente eu tinha que vencer na vida, e era de outro jeito, que não era cavando buraco, que não era cortando cana, que não era ali no sítio, né? E que não era enrolando cadeira, porque quando eu estava enrolando as cadeiras, cheguei a fazer 30 cadeiras daquela por dia, mas eu falei, isso aqui é o limite. Então, por isso que sempre eu fui até o limite na minha vida de algumas coisas. No trabalho também, eu já fui até o limite de várias coisas. E a enrolar aquelas cadeiras, eu falei, eu vou até o limite, ver qual que é o limite disso daqui. O limite foi 30 cadeiras daquelas que eu fiz num dia, né? Mas já estava, por exemplo, se eu continuo ali mais 2 anos, eu ia estourar minha coluna, né? Porque o trabalho era muito desagradável, sabe? O trabalho braçal, ele é sempre muito difícil, né? As pessoas não imaginam como é desgastante. Assim, os meus pais, eles vieram da roça, então eu sempre conheci muitas pessoas que trabalhavam assim, coisas muito duras, muito pesadas. Gente, não é fácil. Essas pessoas que trabalham em serviço bruto, né, que a gente chamava assim, serviço bruto, elas Sim. desenvolvem uma série de problemas de saúde. E não é fácil, não é todo mundo que tem energia física para certos tipos de trabalho, né? E outra, não é exponencial, né? O braço ali, realmente você não consegue ser exponencial. E não dá para ficar rico braçal. Trabalhando braçal não tem condições. No máximo você consegue levar ali o sustento para dentro de casa. Não dá para ser exponencial. Porque precisa de outros braços para crescer, né? E você não tem vários braços, você não consegue. Porque você não expande. Então, Sim. insatisfeito com aquilo, eu vim para São Paulo e trabalhei esses 3 meses no Walmart, e depois eu achei aquilo lá no hortifruti muito leve, ficar pesando balança, né? Pesando as frutas na balança. Chegou um momento que eu falei, não, Mas isso aqui por não dá que para que ficar você não pesando. pegou? Por que você não pegou aqueles hidráulicos lá do Walmart, não encheu de produto e não saiu puxando pela loja? Não, Ó, eu não sei se o pessoal está ouvindo o um cara, hoje é o Luciano, meu porque último dia que eu tá, trabalho ó, aqui, eu não o quero teu mais saber disso daqui. sinal, 3 meses de idade. Aí o Luciano, Walmart falou assim, vou efetivar você teu e sinal tal. ele Eu tá falei, dando uma queda. Você tá longe do certo. modem? Ou é porque Estou você muito está longe porque carregando o celular? eu estou longe porque eu estou aqui na área traseira do prédio, porque o prédio está no gerador Mas está no e Wi-Fi ou está no 5G? eu estou no 5G da TIM. Tá, você desligou o Wi-Fi, né? Desliguei. Tá, é porque eu acho que você está carregando o celular, talvez seja por isso. Pode ser que esteja falhando. Quando o celular está com pouca bateria, ele não segura bem, não. Inclusive, se você conseguir virar o celular, porque você tá deitado aqui no vídeo. Ah, beleza, melhorou. Amador é mesmo, tá? Então, é um dia de amador aqui. Então, insatisfeito com aquilo também no Walmart, eu abandonei lá, né, o último emprego lá no Walmart, que eu trabalhei 3 meses, e meu irmão falou assim, tem uma construtora aí, cara, vai lá trabalhar de ajudante para a construtora, né? E eu fui trabalhar de ajudante para essa construtora. Um mês, Rose, eu descobri o verdadeiro perfil de negócio meu, Opa, tá? isso é importante. Que era vender. Vender. Agora você Então eu trabalhei um mês. Você chegou naquilo que eu sou apaixonada, que é vendas. Como que você começou a vender? O que de fato aconteceu que você tomou gosto pela venda? O que foi? Olha, gente, eu aprontei, tá? E nessa construtora, eu fui trabalhar. Todo mundo aqui tem carro, né? Então a gente sabe o que é uma roda. Então, para fabricar a roda de carro é uma chapa. Quem fabrica as rodas de carro no Brasil, na época era a Borlen, Guarulhos, e hoje é a Maxon Estrutura e a Maxon Pius, né? E
naquela época tinha o pessoal pintando lá e o cara da construtora falou assim, cara, vai lá fazer umas limpezas lá, fazer umas limpezas, o pessoal tá pintando os paredão lá e você fica limpando, a tinta cai no chão e você vai limpando. E um engenheiro lá falou assim, Paraíba, você tem que limpar, você tem que limpar com as unhas, cara. Você tem que limpar com as unhas aí, pega uma estopa, vai limpando isso com as unhas, aí a tinta que cai no chão. E eu tinha lá 20 anos, tal, primeiro emprego, né? Já meio contente ali. E eu comecei mesmo a limpar com a estopa e com as unhas mesmo, e o sangue veio nas unhas. Então foi tanto é que. Aí eu Mas falei, eles caramba, eu tô errado, falaram acho que isso tá, de né? sacanagem, né? Ou com sacanagem ou não, mas eu fiz o que ele pediu, né? E quando foi meio-dia, todo mundo foi almoçar e o pessoal que estava pintando as paredes deixou uma faixa superior à ponte rolante. Ponte rolante é aquilo que você carrega as peças para produção. E eu falei, cara, os caras estão com medo de pintar aquela faixa lá em cima. Eu vou subir, vou pintar lá. Enquanto os caras estão almoçando, eu não vou almoçar, não, eu vou pintar essa faixa. Coloquei os equipamentos de segurança, subi na ponte lá em cima e comecei a pintar. Daqui a pouco alguém liga a ponte. Lá vem a ponte e eu desesperado lá em cima gritando. Se eu pulasse, morria, se eu ficasse, morria, porque a ponte me esmagava. Hein? Resultado, gritaria. Fiquei lá gritando em cima da ponte rolante, em cima do carrinho de rolamento e a ponte vindo. E o segurança ouviu aquele desespero, aquela gritaria, conseguiu lá apertar o controle remoto e desligou a ponte. Nossa, foi um barulho danado, porque foi um desvio de segurança, né? É isso que eu ia Me falar para chamaram a você, atenção. porque eu já prestei serviço em empresas na área de segurança do trabalho, né? Isso é um trabalho muito Sim. sério que acontece no Brasil e todas as empresas têm que seguir esses protocolos. E daí eu me pergunto, ninguém percebeu que houve uma falha ali na segurança? Não, porque eu fui teimoso e meu nome não estava na lista que era para subir em altura. Eu não estava nem apto a subir em altura, porque eu Ou não tinha seja, você nem NR35. sabia que existia protocolos de segurança, né? Não, a integração. Eu fui ajudante, né? Ajudante, o máximo Gente, o que era que para que fazer é era uma fazer pessoa limpeza mesmo. criativa sem informação, né? E aí o que aconteceu? O dono da consultora chamou no dia seguinte, não mandou eu para Borlen, e ele falou assim: Paraíba, você causou um problema lá de segurança, né? Subiu lá nas alturas lá, sem estar na NR35, sem estar qualificado. O que você sabe fazer mais? Eu falei, cara, o que você botar para fazer, eu aprendo, cara. Eu sou fácil de aprender. Ah, sabe vender? Eu falei, vender o quê? Ah, você vai vender serviço. Aí eu falei, me ensina que eu vendo. Naquela época existia a Listel. Alguém de vocês lembra da Listel, né? Todo mundo lembra da Listel? A famosa lista amarela? Desse Listas tamanho. amarelas. Chamava Listel lá ou já era aqui? Aqui em São Bernardo do Campo chamava Listel. O cara me deu aquela Listel e um telefone que, né, era aquele telefone Nextel, parecia uma rapadura, né? Bem grande, né? Parecia um tijolo. Ah, eu Ele tive. falou assim, Só que você Paraíba, eu vou pegou te aquele pagar primeiro que era 400. grandão, né? O primeiro Nextel era grande, né? A Valesca falou que Depois veio lembra o assim, aquele Nextel BlackBerry, grandão. aí foi fantástico. Eu tive o É grandão verdade. também, pesado. O cara me deu o Nextel e a Listel para eu fazer ligações para vender serviços. E veja bem, Não, a gente tá te vendo ainda. Luciano, você é muito engraçado. Gente, essa é a live dos Destemidos. Vocês não vão esquecer essa live, não tem como. Tá extraordinário, gente. Só para vocês acompanharem um pouquinho. Nessa parte da história, o Luciano está em São Bernardo do Campo e ele quase foi esmagado por uma esteira, tipo uma ponte que tinha na fábrica que ele estava trabalhando. Inclusive, gente, eu vou falar o seguinte: enquanto ele arruma ali a câmera e tá tudo certo, ao vivo é assim mesmo, assim que ele voltar, a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões de desafios financeiros. E com essa experiência do Luciano, vocês já viram que ele é muito engraçado, que ele é destemido mesmo. E com toda essa
descontração dele, ele construiu um patrimônio extraordinário, trabalhando duro, estudando, aprendendo o tempo todo. Vocês estão vendo ele aqui, ó, tá passando peia na live do Instagram, gente. Olha só, recebendo também com muita alegria aqui a Graziela Souza. Oi, minha mentora. Estou aqui, Grazi. Temos muita coisa a construir. Ó, Tati, perfil de um destemido nada impede. É isso mesmo. O cara é destemido. Eu tô rindo demais aqui, ó. A Valesca lembra das páginas. Aqui em São Paulo tinha outro nome, Valesca. Eu sei que tinha páginas amarelas. O Luciano tá falando outro nome. É interessante porque eu sou do Paraná e eu comecei a vender publicidade muito parecido, Luciano. Alguém falou assim para mim: a gente está precisando de vendedor. Eu falei, para quê? Vender publicidade. Eu falei, e o que seria isso? Eu não sabia o que era. Tem que vender mídia. Eu falei, eu também não sei o que é mídia. Tem que vender inserção para televisão. Eu não sabia o que eu estava vendendo, gente, mas eu vendi. Então é muito interessante essa questão de vender, né? Porque qualquer pessoa que quiser trabalhar com vendas, veja a história do Luciano, sem estudos, sem experiência, sem qualificação nenhuma, alguém ofereceu para ele uma oportunidade. Então, anota uma coisa importante. Anota uma coisa importante. Eu falo muito isso. Atrás de um problema existe um negócio. Nenhuma oportunidade vai chegar para a gente pronto. Ela sempre vem disfarçada de problema. Então, anota aí. Oportunidades vêm disfarçado de problemas. Então, quando você tiver um problema, e isso é muito comum, eu falo muito isso com a minha equipe. Na hora que existe um problema, duas coisas vão acontecer. Ou você vai fugir, ou você vai enfrentar. Se você fugir, você pode estar perdendo grandes oportunidades na sua vida. Se você enfrentar o problema, isso, gente, isso é instintivo, tá? É aquela coisa de ou você enfrenta ou você foge. E eu vou perguntar para você, o que você tem feito na hora que acontece um problema na sua vida? Você está enfrentando ou você está fugindo? É muito comum a gente ver as pessoas fugirem dos problemas. E aí você perde essas oportunidades na vida. Então, por mais que as coisas estejam difíceis e a gente enfrenta isso todos os dias, eu vou dizer uma coisa para vocês. Desde que eu sou criança, tem uma série de problemas acontecendo no Brasil até hoje. Mas uma coisa eu percebi, sempre tem gente se dando bem. Ó, atrás de um problema existe um negócio. Oportunidades vêm disfarçadas de problemas. Oportunidades vêm disfarçadas. Estou colocando aqui. Olha lá. Obrigada, viu, Ale? Ale já colocou aqui, ó. Oportunidade vem disfarçado de um problema. É isso aí. Atrás de um problema está a solução dele. Só que nem todo mundo está disposto a resolver. E esse é o grande segredo, né, das pessoas que querem, de fato, mudar a própria vida. Só para vocês começarem a olhar para as coisas talvez de uma outra forma, 2025 será um ano muito desafiador. Mesmo assim, será um ano de oportunidades. É claro que com toda essa situação política do Brasil que não está fácil, muitas pessoas vão se desesperar. E eu sei que tem muitas dificuldades acontecendo no Brasil neste momento, mas vamos aprender aí com o destemido Luciano. Vamos aprender com ele, vamos aprender com tantas pessoas que ensinaram ele, mesmo à distância. Daqui a pouco, deixa eu esperar ele voltar, ele vai voltar, gente, fica tranquilo. Eu vou falar com ele sobre uma questão aí que ele falou que ele acompanhava o Abílio Diniz. Eu conheci ele num momento em que ele comentou do Abílio Diniz. E para quem já conhece a minha história, eu trabalhei no Grupo Pão de Açúcar por muito tempo como fornecedora e prestadora de serviços, tanto no Carrefour como no Pão de Açúcar. E eu tive a alegria de acompanhar muito da gestão do Abílio Diniz, tanto no Pão de Açúcar como no Carrefour. E eu tive a alegria de acompanhar o trabalho de um dos maiores empreendedores do mundo
e um dos maiores do Brasil. E o Luciano tem uma história assim de muito carinho e respeito pelo Abílio Diniz, né, que nos deixou há pouco tempo, mas que deixou um legado extraordinário para as pessoas que desejam de fato crescerem, prosperarem. Um cara extraordinário, um brasileiro único que nos ensinou tanto. E vocês vejam, né? Mesmo numa dificuldade, mesmo lá no extremo Nordeste, como ele disse, na cidade mais pobre do Brasil, ele teve a visão, através de um rádio, de acompanhar grandes empresários, grandes empreendedores. Ele citou também o Rockefeller, que eu conheço a história dele, que também é incrível, né? A história do Rockefeller, se você nunca estudou, estude. A história do Napoleão Hill. E vou contar uma coisa para vocês. Na época do Rockefeller, ele era um grande concorrente do Andrew Carnegie. Se vocês nunca ouviram esse nome, é só vocês pesquisarem como que o Napoleão Hill se tornou o Napoleão Hill. Por trás dessa história do Napoleão Hill, existe um cara extraordinário chamado Andrew Carnegie, que foi, por muito tempo, o homem mais rico do mundo, mas ele morreu antes do Rockefeller. Por isso que o Rockefeller acabou se tornando o homem mais rico do mundo na época deles, tá? E o Napoleão Hill deixou tantos ensinamentos que até hoje são estudados e colocados em prática. Então, que extraordinário isso, né? Eu, quando era criança, a minha inspiração era o doutor Lair Ribeiro. Quando eu era criança, eu ouvia. Quem que conhece aqui, gente, fita cassete? Quem que conhece fita cassete? Eu tinha umas fitinhas cassetes que eu colocava no radinho para ouvir os treinamentos do doutor Lair Ribeiro quando eu era criança. Hoje eu tenho, inclusive, um livro do doutor Lair Ribeiro autografado. Eu tenho um combo de livros do doutor Lair. Eu realmente sou encantada com o trabalho dele. Então, existem muitas maneiras da gente estudar, se atualizar, aprender e colocar em prática. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Por mais que nós estejamos num momento desafiador no Brasil, eu quero que você se lembre, ou melhor, que você pense em algo que nunca aconteceu na história do mundo. É a primeira vez que nós temos tanto acesso à informação. Isso nunca aconteceu. E pela primeira vez na história do mundo, grandes empresários estão ensinando as pessoas. Isso também não existia antes. Então, é uma grande oportunidade. Nós temos isso, não importa de onde você seja, não importa qual é a sua história, você pode fazer a diferença. E eu gosto muito, assim, de conversar com o Luciano, eu tenho a alegria de ter uma proximidade com ele, com as pessoas que estão próximas dele, com a doutora Márcia Machado, que é uma pessoa extraordinária, que eu espero um dia também fazer uma live com ela, que ela é extremamente destemida. Espero que um dia ela faça aqui uma live com a gente também, contando um pouco de como ela enfrentou e superou tantos desafios. Tem muitas histórias maravilhosas que nós temos acesso hoje, graças à tecnologia e graças à internet. Antigamente isso não acontecia. Então, por mais que a gente está vivendo momentos desafiadores, a gente sabe que esse ano de 2025 vai deixar muita gente em desespero. Lembra daquilo que eu falei. Na hora que você tem um problema, você enfrenta ou você foge. São as opções que nós temos em todos os momentos desafiadores da nossa vida. O que nós podemos aprender com esses momentos? Gente, eu também tenho problemas. Quem está me acompanhando aí sabe, né, dos problemas que eu tenho enfrentado ultimamente. Eu estou num momento de luto, mas eu sempre lembro da importância de honrar a minha história, de honrar tudo aquilo que eu aprendi com meu pai, com meu avô, com a minha família, porque a nossa família nos ensina sempre. Mesmo que você tenha uma família que tenha muitos problemas, se a sua família teve muitos problemas, você teve uma grande oportunidade de aprender a lidar com a vida. E é uma maneira da gente poder ressignificar tudo isso. Então, gosto muito de ouvir o Luciano, ele tem histórias muito engraçadas, gente. Eu espero que aos poucos a gente vá trazendo aqui nessa sequência de lives que a gente vai fazer às quintas-feiras, às 8 horas. Então, eu vou pedir para você anotar aí.
Tem muita coisa boa que vai acontecer aqui que eu vou compartilhar junto com o Luciano e eu quero que vocês estejam conosco. Ó, você que mora em São Paulo ou que tem facilidade de vir para São Paulo, no dia 18 de janeiro, ou seja, na outra semana, nós faremos uma feijoada num restaurante aqui em São Paulo. E se você quer fazer parte, me chama no direct que a gente vai abrir para algumas pessoas da nossa audiência, tá? Então, se você quer estar com a gente nesse evento de negócios, já coloca no direct. Ó, o Luciano está renascendo. O cara está renascendo, ele já vai voltar, gente, fica tranquilo, tá? Então, dia 18 de janeiro, aqui em São Paulo, nós teremos um almoço de negócios muito especial. Será para convidados bem selecionados. Então, se você me acompanha, se você acompanha o Luciano, chama no direct e fala, eu quero participar do almoço de negócios. E a gente vai conversar com você, tá? Outra coisa importante, ainda nesse mês de janeiro vai acontecer o lançamento do livro do Luciano. Deixa eu até mostrar aqui para vocês, gente, porque eu sou uma pessoa privilegiada, né? Ó, isso aqui é o livro do Luciano que eu estou lendo antes dele ser publicado, que conta a história dele, do sertão da Paraíba para o mundo. E a gente vai falar nas próximas lives sobre isso, tá? Deixa eu colocar aqui o Luciano. Deixa eu entrar aqui com o Luciano para a gente poder, então, falar de como que você vai, nesse ano de 2025, enfrentar esses desafios financeiros. A Lê Araújo, a Fênix, é isso mesmo. A Tati falou assim, ó, eu já poderia ter avançado muito mais se não tivesse tanto medo de errar. Queria ter aprendido na infância que errar faz parte. Luciano, ó, agora que você voltou, eu já falei um monte de coisa aqui de você, depois você confere lá. Eu quero que você fale agora, nesse ano de 2025, a gente sabe que o Brasil está passando um momento bastante delicado, 70% da nossa população está endividada, esse número deve ser um pouco maior, as empresas também estão com grande endividamento, e eu vou te fazer uma pergunta. Quantas vezes você ficou endividado e como que você resolveu isso? Porque foram momentos diferentes, né? Estou sempre endividado, Rose. Ó, excelente. Ó, gente, isso é muito legal que o Luciano está falando, gente. As pessoas mais ricas do mundo são endividadas ou não são? Os empreendedores têm que estar sempre endividados. Por quê? Você tem que trabalhar com o dinheiro do banco. Você pega o seu dinheiro, coloca ele para girar e pega o dinheiro do banco para trabalhar, entendeu? E você multiplica o seu patrimônio com o dinheiro dos outros. Essa que é a jogada. Other people money. Exatamente. Olha, eu quero pedir desculpa a vocês aí, porque isso é falta de gestão, né? Ou seja, a gente perdeu aí uns 10 minutos aí, mas o que aconteceu? Cheguei do trabalho aqui, estava trocando todos os postes aqui, estava com o domínio só com gerador. E eu não percebi que o telefone estava descarregando. Mas vamos lá. Eu gostaria de voltar lá, não sei se vocês estão com um pouco de paciência ainda, só para eu chegar lá onde eu estava. Eu tenho paciência. Perfeito. Então, o cara me deu lá o Nextel e a Listel e falou assim, Paraíba, você vai ligar para todo mundo para vender serviço. Eu olhei para a Listel, falei, caramba, vender serviço aqui, velho. Eu fiz 2.000 ligações em 30 dias para todos aqueles clientes ali da Nextel, da Listel. Pessoal de vendas, anota isso. 2.000 ligações em um mês. Não tinha Liguei para WhatsApp, todo mundo. não, gente. Não tinha WhatsApp. Não tinha internet. A internet Luciano, era discada. Era preguiça de mandar mensagem. O povo tem preguiça de mandar mensagem hoje em dia no WhatsApp. E naquele tempo a gente não tinha nada disso. A internet de escada é o IG, nem eu tinha acesso, só o dono lá tinha acesso, mais os funcionários dele. Em 30 dias eu trouxe uma conta telefônica que dava 4 salários meus para ele pagar. E eu vendi apenas um trabalho numa fábrica chamada Textão Parafuso. Um trabalho eu vendi em 30 dias. Né? Aí ele falou assim, Paraíba. Ele falou, Paraíba, você gastou R$2.000 de telefone aqui para vender um serviço, cara. Aí eu falei, tá, se você quiser descontar no meu salário, que eu não tinha quase nada, ganhava 450,
Aí ele falou assim, tá bom, eu pago a metade, você paga a metade aí. Mas vê se vende. Aí tinha uma funcionária dele lá, que era do RH, falou assim, cara, você é muito ignorante, meu. Como é que você vai dar listel para o menino vender serviço para os seus concorrentes? Lá não tem cliente para ele. Você não vai vender, ele não vai vender para ninguém. Ah, é, então dá uns clientes para ele aí. Aí essa menina me deu lá uns clientes, me deu a Quaker, que fabrica aquele, que é o Todd, né? O Todinho. Sim. Me deu outros clientes lá, me deu a Ford e tal. Pra você ter ideia. Aí no outro dia falou assim: então amanhã você vem para ligar para esses clientes aí. Eu fui lá no Brás, que ele me deu R$ 100 lá. Eu fui no Brás, comprei um blazer, comprei uma briefcase, voltei. Cheguei mais bonito do que o dono da firma no outro dia. De gravata, tudo lá. Foi Falei, o ali que que você se aconteceu tornou aí? destemido? Foi. Aí ele falou: o que está acontecendo aí, Paraíba? A Aí virada de eu chave. falei: eu virei a chave ali que eu descobri que eu tinha um espírito para venda, para negócio. E aí eu Ó, a falei: eu sou o vendedor Priscila da empresa Marçal tá agora. falando, putz, Isso mesmo, Priscila. Eu falei: eu sou o vendedor da empresa, então eu tenho que andar bem arrumado. É aqui que eu tenho que levar o nome da empresa. Aí ele olhou para um lado, para outro, não entendeu nada, entrou na sala dele. Trabalhei um mês ali só, coloquei ele dentro da Quaker do Brasil, a Todd, coloquei ele na MK Saab, coloquei ele na Ford, coloquei ele em 4 empresas. Eu falei: olha, esse aqui é bom demais vender, então eu vou vender para mim. Fui lá no RH lá, pedi as coisas, falei: não trabalho mais para você não, então eu vou montar minha empresa, eu vou trabalhar para mim. Sem o que nada, que te sem deu um na real tua do bolso. cabeça de tomar essa atitude? Porque eu achei interessante ficar ligando para as empresas para vender serviço. Você Você entendeu? gostou da Eu falei, experiência de ligar? gostei da experiência. Então o cara só me deu um mês de trabalho, eu virei vendedor e virei empresário no mês seguinte. Mas eu não sabia que era só. Eu achei que era muito fácil só abrir a empresa, né? Só ter o nome fantasia ali. E aí eu Excelente. montei. Você já está morando naquela casinha de São Bernardo ou ainda não? Não, eu fiquei em São Bernardo até 2013 e 2014, quando eu casei com a Márcia, eu vim para São Paulo. E hoje eu moro em São Paulo, né? Mas mesmo lá na Paraíba, lá enrolando aquelas cadeiras, R$ 1, consegui comprar 2 casinhas lá, tá? Juntei dinheiro, gente. É R$ 1 cada cadeira daquela. Eu consegui juntar dinheiro ainda, né? Então E aí você decide empreender, vai lá e monta seu CNPJ, é isso? Ou não montou nada no começo? olha, eu tinha uma amizade com um cara de uma fábrica Formitap lá em Diadema. E eu liguei para o engenheiro Wellington e falei: Wellington, cara, eu montei uma empresa aqui e tal, chama Método, e você não tem serviço para mim aí, cara, eu preciso de obras para trabalhar e tal. Eu não Foi sabia ali que fazer obra, surgiu né? a Método. Foi ali que surgiu a Método, e eu queria um nome que é bíblico ainda, tá? Eu queria um nome que tivesse relacionado a crescimento. Então, método significa vontade de vencer, chegar a algo, crescer. Então, esse é o nome método. Foi que surgiu ali. E o cara falou assim: cara, eu tenho uma tubulação para fazer aqui de vapor, para ligar uma caldeira Tenge numa máquina de vapor. Você faz isso? Eu nunca não sabia nem o que era tubulação, cara. Eu falei: faço, cara. Então você tem que encarar. Você primeiro aceita, depois você vai descobrir como faz, entendeu? E sempre fui assim. Tem algumas coisas que até hoje eu aceito, depois vou buscar os caminhos para executar aquilo. Então eu falei para o Everton que fazia a tubulação, fechei, arrumei um cara para fazer o orçamento comigo, fechei o pedido e ali me deu quase R$ 6.000 de lucro em 2 semanas. Eu falei: puxa vida, então acertei o negócio. Então o Esse é o negócio negócio que eu tenho. é vender, né? Então o negócio é vender. Então você tem que vender para poder vender a evolução do planeta, vender a evolução. E sabe que a primeiro negócio. Tá, ajuda de novo. Gente, essa live vai ficar para a história, eu não vou esquecer nunca mais. Eu estou escrevendo aqui, o negócio é vender. Vender é a evolução. Escreve aí, gente. É a evolução do planeta.
Palavras do destemido. Tá tudo bem. Olha lá. O negócio é vender. O negócio é vender. Vender é a evolução do planeta. Ó, você que não gosta de vender, eu sugiro que você aprenda. Isso vai te libertar na vida. Você está vendo aí o destemido, que ralava um monte, e na hora que ele aprendeu a vender, imediatamente ele montou uma empresa e viu dinheiro pela primeira vez na mão dele. Gente, a gente precisa aprender as coisas na vida o tempo todo. Você está vendo aí o cara sofrendo para fazer uma live comigo, eu estou achando muito engraçado. Porque até quando dá errado, dá certo e a gente se diverte no caminho. Meu Deus, acho que foi a live mais divertida que eu já fiz. E olha que eu já ri muito em live, viu? Mas essa espontaneidade que a gente tem, inclusive a Tati, ela fez um comentário aqui que ela falou que ela tem medo de errar. Olha o Destemido aqui errando um monte na live. Gente, faz parte da vida. O problema não é a gente errar, é a gente não aprender com o erro e não corrigir. Se você aprende com o erro, se você corrige, você muda de nível, você vai para um outro nível de jogo. Então, que 2025 seja um ano de novas experiências na nossa vida, que seja um ano que a gente comece a olhar para as coisas de uma forma diferente, porque vai ser um ano, já está sendo, né, desafiador para muita gente. E cuidado com aqueles comentários de que o Brasil só começa depois do carnaval. Isso não é verdade. Tem muita gente em janeiro fazendo muita coisa e já construindo. Não espera passar o carnaval para você acordar para a vida, porque nesse ano, quem se mexer mais, quem chegar na frente, vai ganhar essa batalha, porque esse ano aqui vai ser um ano desafiador para muita gente, principalmente para aquelas pessoas que não querem se mexer. Então, experimente novas experiências, se permita aprender vendas, porque eu falo com muito amor de vendas, porque foi isso que me tirou da extrema pobreza. Graças à minha disposição de vender e de trabalhar, é que eu consegui muita coisa na minha vida. E olha o Luciano aí contando as experiências dele. Muito bem, José Miguel, só erra quem faz. Aline Araújo, se é para trabalhar, que seja para seus sonhos. Isso mesmo. É isso aí, gente. Ó, o negócio é vender. Vender é a evolução do planeta. Palavras do destemido. Gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, ó, tá sendo uma alegria para mim estar aqui com vocês agora. Esses imprevistos que aconteceram deixaram nossa live muito mais divertida. E eu vou fazer o seguinte, ó, eu sei que o Luciano tá com problema na onde ele mora, porque o condomínio está usando um gerador. E faz diferença, ó, o Luciano tá voltando de novo. Vamos acreditar que agora vai dar tudo certo, mas isso aí acontece, gente, pelo seguinte, como o Luciano está carregando o celular, eu creio que ele não está dando conta, porque a live puxa bastante, né? Mas não tem problema não. Se for o caso, a gente faz a live de novo. Fala aí para mim, vocês querem que a gente faça de novo essa live amanhã? Coloca aí, eu quero de novo. Eu quero de novo e a gente volta, tá? Ó, eu mandei o convite, Luciano, vê se chegou para você. Se der alguma coisa errado, a gente faz a live amanhã, não tem problema não. Vamos tentar de novo aqui. Gente, tô achando um barato tudo isso. Essa é a primeira live que a gente está fazendo, que são os destemidos. Toda quinta-feira, às 20 horas, a gente vai fazer essas lives aqui. Ó, José Miguel quer a live amanhã. Quem quer a live amanhã, coloca, ó, a Tati errava. Olha, Altemir, é você. É, agora a Tati é minha mentorada, agora vai mudar a vida dela, né? O Altemir, gente, ele é o marido da Tati. Ó, o pessoal tá falando, eu quero a live de novo. Essa live de hoje, ela valeu, mas ela teve que ser interrompida várias vezes. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer outra live, tá? Não se preocupem. E nós vamos voltar. Tá dando aqui uns contratempos, não tem problema nenhum, gente. O que eu já me diverti nessa live, se eu não conseguir colocar o Luciano agora, fica tranquilo, a gente vai remarcar essa live. Faz o seguinte, ó, me segue e segue o Luciano,
Quem não está me seguindo ainda, @Rosimelo Locutora. Quem não estiver seguindo Luciano Oliveira ou Destemido, já segue lá. Deixa seu comentário aqui abaixo da live e faz o seguinte, ó. Pega essa live aqui e manda para as pessoas que você conhece. Encaminha para as pessoas que você conhece, para que elas também recebam essa live e a gente faça uma grande corrente. A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu A acho que vai gente dar vai voltar. agora, para a gente Vamos lá. concluir aqui. A gente E vai fazer o seguinte, ó, Luciano. Isso aí que tá acontecendo é porque a tua bateria tá baixa e a live puxa muita energia. Você consegue fazer a live amanhã? Como é que você tá amanhã? consigo sim. A gente pode fazer esse mesmo horário, tá? Vamos fazer amanhã, não tem problema. Tá muito divertido. É bom que a galera que já topou fazer amanhã. A gente volta amanhã, continuando essa tua história extraordinária sobre vendas. E aí você vai liberar pra gente alguns códigos para que as pessoas possam, esse ano, apesar de tudo que está acontecendo, que elas possam aí resolver suas dívidas, suas finanças. Você já deu um código maravilhoso. Não tem problema você estar endividado, desde que você esteja sendo produtivo e você aprenda a trabalhar com o dinheiro dos outros. Ali Araújo, a live já está muito produtiva e animada. Gente, o sinal do Luciano tá ruim é porque realmente está com a bateria baixa, Luciano. Resolve aí tua bateria, não se preocupe, esses imprevistos fazem parte e a gente remarca a live, pode ser? Pode ser. Combinado então. Então, paciência pessoal, mil perdões aí. Amanhã eu volto preparado aí às 8 horas. Eu tô me divertindo, gente, ó. Seja destemido que tá, fica tranquilo. Gente, compartilha essa live. Eu amei esse monte de oscilações que aconteceu na live, que a gente se divertiu muito e saiu do convencional. Ó, o Altemir tá falando assim: pro destemido não tem tempo ruim. Amanhã ele volta. Gente, amanhã nós vamos estar de volta aqui às 20 horas. Tô me divertindo muito. Avisa todo mundo que amanhã vai ter live do Destemido pra gente saber um pouco mais dessa história do Luciano, tá bom, Luciano? Amanhã a gente E amanhã volta. vocês vão ganhar um e-book, tá? Amanhã Olha, eu tenho já um tem e-book presente para que amanhã. amanhã eu vou dar de presente para vocês aí. Ó, Tem amanhã bastantes insights naquele e-book, tá? quem tiver aqui amanhã vai ganhar esse e-book aqui, ó. É esse aqui? Isso, das dívidas ao lucro, tá? Então é como sair da dívida e entrar em negócio que dê lucro. Então é Amanhã, bem então, importante a gente faz isso a daí, tem uns segunda insights parte da legais live com o Destemido de volta. Tá para bom, você Luciano? Então, empreender. gente, ó, quando eu encerrar a live, deixa os comentários de vocês aqui, deixa os comentários e marca 3 pessoas para a gente espalhar essa live para o maior número possível de pessoas. Fica tranquilo, Luciano. Amanhã a gente volta. Fechou. Deus abençoe a todos vocês. Até amanhã. Amanhã a gente volta. Deus abençoe você também, Luciano. Manda um abraço aí para Cidinha. Gente, amanhã eu vou falar, a gente vai falar da Cidinha, tá? Vocês vão saber quem é a Cidinha. E também um grande abraço aí para a destemida Márcia Machado. Gente, amanhã estaremos de volta. Tchau.